Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês nessa manhã e que os vossos corações estejam abertos para ouvir a palavra de Deus. Eu vou estar trazendo aqui uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 16 e ao 19. Aqui está falando uma reflexão do que acontecia com o povo judeus naquela época, quando João Batista veio anunciando o Evangelho, e quando Jesus veio trazendo o Evangelho, e o que aquelas pessoas tinham como visão a respeito de João e de Jesus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que assentam na praça e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não choraste. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Aqui a gente pode ver que João veio trazendo o Evangelho de Cristo, mas ele não era uma pessoa social, ele não participava do meio, ele não estava no meio de todas as pessoas. Ele vinha anunciando o Evangelho. Aqueles que deram ouvido e creram na sua pregação, o seguiram. E aqueles que não deram ouvido e não creram, ficaram de lado. E Jesus veio participando das reuniões no meio do povo, indo na sinagoga, indo em todos os lugares, estando no meio da multidão. Jesus era uma pessoa mais social. Jesus era uma pessoa mais comunicativa, que estava mais próximo da multidão. E a multidão falava aqui que ele comia e bebia demais. Mas eu não acredito que era assim, que Jesus era um comilão e um beberrão. Isso é o que as pessoas dizem, por não terem caráter, por nem não darem ouvidos à palavra de Deus. Mas trazendo para os dias atuais, o que a palavra de Deus está dizendo? Aqui a palavra de Deus está falando de uma geração mimada. Uma geração, como diz nos dias atuais, uma geração Nutella, né? Uma geração que está acomodada, que só sabe criticar, reclamar, murmurar, que não está atento à palavra de Deus, que não se preocupa em buscar verdadeiramente o Evangelho de Cristo, que não busca mudar os seus caminhos, mas que está mais preocupada com coisas banais, preocupada em status, em fama, em aparecer, em estar nos holofortes, em ser uma pessoa vista a todas as outras. Muitos nem têm amor próprio, estão preocupados em apenas aparecer para os outros, em ver o que elas refletem, o que as outras pensam de si. Mas a palavra de Deus, ela está chamando nós para sermos diferentes. Ela está chamando nós para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, que não se importam nem se preocupam com o que os outros dizem, com o que os outros vão falar, porque eu estou em tal lugar anunciando o Evangelho, porque eu estou pregando, porque eu estou no meio da multidão falando de Deus, porque onde quer que eu vá eu esteja falando a palavra de Deus. Deus não está preocupado com status, com aparência física, Deus não está preocupado com o que os outros vão pensar a seu respeito, mas nós devemos andar preocupados com o que Deus tem pensado a nosso respeito, como que Deus tem visto as nossas vidas. Então, vamos parar de ser mimado, vamos parar de ser Nutella mesmo, como diz nos dias atuais. Vamos ser pessoas mais focadas, que não deixam se abater por coisas tão insignificantes, que o nosso foco não está em ser visto pelo outro, querer aparecer para o fulano, para o cicrano. Mas o que o irmão vai pensar a meu respeito? Mas o que o fulano vai pensar a meu respeito? Não, o que Deus vai pensar a meu respeito? Então vamos focar em anunciar a palavra de Deus, porque enquanto perdemos tempo com o nosso ego, com nosso próprio julgamento a respeito do que os outros vão pensar ou não a critério do que nós estamos vivendo, de como estamos vivendo, muitas almas estão perecendo, muitos estão se perdendo pelo caminho. Então o foco aqui é a palavra de Deus, o foco é anunciar o Evangelho de Cristo, o foco é levar a salvação para as almas, porque elas precisam ser alcançadas. Então, amados, não se preocupe. Não se preocupe com o que os outros estão falando a seu respeito, não. Preocupa com o que Deus está falando a teu respeito. Porque você está lá no meio, participando de festas mundanas,
se enturmando, né, como diz, com as outras pessoas, mas está deixando de viver o Evangelho, está deixando de viver aquilo que Cristo tem para a sua vida. E é uma geração mimada mesmo. Qualquer coisa que você fala, qualquer coisa mais dura, elas embirram, viram a cara, elas param de conversar com você. Não é assim não. Não é assim que as coisas funcionam não. Vamos ser pessoas mais sábias, vamos ouvir, vamos tirar algo de bom daquilo que estamos ouvindo. Porque às vezes a palavra é dura, às vezes a palavra é algo mais pesado, mas é uma palavra transformadora, é uma palavra que está trazendo salvação para as nossas almas. É uma palavra que está trazendo transformação, mudança, porque o que Cristo espera é que nós sejamos transformados, é que nós mudamos a nossa postura, é que nós sejamos realmente nova criatura e que as coisas velhas já se passaram. Então não vamos deixar que a nossa soberba, que o nosso egoísmo, que o nosso egocentrismo, que querer acharmos que precisamos mostrar para alguém que somos melhores, que somos maiores, que somos grandes, que somos pessoas que estão no meio social, não venham deixar que essas coisas impeçam de levarmos a palavra de Deus, impeçam de anunciar o evangelho da transformação e da salvação. Então, o foco, irmãos, é a palavra. O foco é viver uma vida com Cristo. O foco é fazer a obra de Deus e não se preocupar com as coisas deste mundo. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã Deus supre. Assim como Ele supre o alimento para as aves, assim como Ele manda o orvalho sobre as plantas, assim como Ele derrama a água que desce e corre e traz vida a todos os seres vivos, assim Deus cuida de cada um de nós. Então não vamos andar ansiosos com as coisas que nem aconteceu, que ainda virá no futuro. Vamos focar na palavra de Deus, no que estamos vivendo agora, que devemos andar com Cristo e fazer a vontade de Deus. Então vamos deixar de ser Nutella mesmo, mimados, e vamos aprender a ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É isso que eu quero deixar hoje, nessa manhã. E isso serve não só para os irmãos, como também para mim, porque é o que Deus tem falado ao meu coração. Vamos buscar mais vivenciar a palavra de Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada um nesta manhã e que Deus possa estar trazendo sabedoria a cada coração. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de vocês. Um bom dia a todos e obrigado. Amém.